Olá a todos, eu sou o Rogério, eu sou professor de Geografia. Hoje estou aqui para trabalhar uma aula então com o 7º ano do ensino fundamental, cujo tema então seria a industrialização do espaço mundial e brasileiro. O conteúdo então, características da industrialização brasileira. Os objetivos dessa aula então é situar a indústria na economia, dentro do todo, né? Dentro da economia, a indústria faz parte de um setor da economia, né? Relacionar então a industrialização com as transformações no espaço geográfico. Espaço geográfico então como sendo, né, um dos conceitos centrais da geografia, e aí cabe à geografia estudar então as transformações que ocorrem ao longo do tempo. A indústria tem um papel significativo. Apresentar então as diferentes fases da industrialização brasileira, aí a gente analisando a história, né? Essas fases, quais são as suas características, né? Quais foram e quais ainda são na atual fase, né? E as consequências disso, né, para o território nacional, a distribuição da indústria e assim por diante. Para a gente iniciar então, o que é a indústria, né? O que é a indústria? Se a gente questionar os nossos alunos, né, a gente já questionando, né, o que é a indústria? A indústria ela faz parte do nosso dia a dia, né, em diversos produtos, diversos bens, e ao mesmo tempo, se a gente analisar em termos de economia nacional, né, a indústria tem um papel significativo nas mudanças, até mesmo no deslocamento das pessoas e assim por diante. E aí, como que ocorreu esse processo ao longo da história brasileira, né? São as questões que norteiam a nossa aula. A indústria, então, como eu já adiantei para vocês e ressaltando, então, ela faz parte do setor secundário, né, da economia. O que é a economia? Então, a economia são as atividades desenvolvidas pela sociedade que visam o atendimento das nossas necessidades enquanto sociedade, né? Nós temos várias necessidades, desde as mais básicas até algumas mais de não tanta necessidade, mas que fazem parte do nosso dia a dia, né? E tudo isso é satisfeito, digamos assim, pela economia, né? O que possibilita nós vivermos em sociedade é a distribuição desses bens. E a economia é dividida em 3 setores, né? O setor primário, secundário e o terciário. A indústria faz parte do setor secundário, que seria a transformação. Então tem a produção e a extração de matérias-primas lá no setor primário, a transformação na indústria e a distribuição no terciário. A indústria ela transforma e tem um papel, um dos atores importantes, né, de transformação do espaço geográfico, porque o espaço geográfico ele sofre transformações a partir do processo de industrialização, as cidades crescem de tamanho, as infraestruturas, né, os meios de transporte se desenvolvem a partir da indústria, novos hábitos de consumo. Então a indústria é um importante agente transformador do espaço geográfico, né? Ela transforma tanto as paisagens quanto a relação entre os locais, né? E tanto o campo quanto a cidade ela é passível de transformações pela indústria, né? Quando a gente analisa, quando a gente fala em indústria, a gente fala sempre em revolução industrial, porque foi o marco inicial na história da humanidade, né? Na Inglaterra, no século XVIII, metade do século XVIII, né? E depois se espalha pela Europa e pelos Estados Unidos. A revolução industrial, né, é um marco que provoca profundas transformações, grandes transformações na humanidade. As pessoas saem do campo, vão para a cidade, cresce de tamanho as cidades, inúmeros problemas urbanos surgem, a produção de mercadorias aumenta e assim por diante. O Brasil é considerado um país de industrialização tardia, né? Porque a nossa indústria ela só se consolida no século XX, ou na metade do século XX, né? Claro, as primeiras indústrias lá já de 1808, com a chegada da família real ao Brasil, até 1929, elas estavam muito ligadas ao café, né, que era a principal atividade. Então, a indústria tentava satisfazer as necessidades das fazendas, em equipamentos e assim por diante, do café. Depois, então, esse período aqui, de 1930 a 1955, tem a chamada substituição das importações, né? E aí, governo Getúlio Vargas, JK, né, Juscelino Kubitschek. Depois da crise de 1929, que é uma crise do capitalismo, o Brasil passa a desenvolver a sua própria indústria e não depender tanto das importações. Então, por isso que é esse período. Tem o surgimento da indústria de base,
no governo do Vargas, né? Petrobras, Companhia Siderúrgica Nacional. No governo do JK, mais se desenvolve a indústria automobilística, até mesmo as rodovias, né? Se expandem nesse período, né? A indústria automobilística, nessa primeira fase, ela tem um papel importante, né? E já depois de 1955 tem entrada de empresas multinacionais, né? A empresa do capital estrangeiro entra no Brasil, principalmente pelas montadoras de automóveis, claro, outros setores também, mas decisivamente as empresas automobilísticas. E aí outras características, né, depois de 1955, que seria, em um primeiro momento, a indústria se desenvolve em torno de São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste do Brasil, né? Então ela é concentrada ali, nesse primeiro momento. Mais recentemente, então, tem uma descentralização da indústria, né? Tem a chamada guerra fiscal entre os estados, até mesmo as condições de infraestrutura possibilitam que a indústria descentralize. Então, por exemplo, região centro-oeste do Brasil, região sul do Brasil passam a ter alguns setores da indústria também, né? Uma característica atual, né, da indústria brasileira, então, é a produção para o próprio mercado interno, né? Não é uma indústria que tende a exportar como outros países, até porque a nossa exportação é mais destinada, né? Os produtos agrícolas são mais destinados à exportação, né? Atualmente, então, tem uma tendência à diminuição do setor industrial no Brasil, ou seja, no todo, né, o setor da indústria ele tende a diminuir e, claro, outros setores tendem a se expandir mais do que a indústria, né? E aí, os principais ramos da indústria brasileira atualmente, né? O automobilístico ainda continua para atender o mercado interno, né? Metalúrgica, siderúrgica, indústrias de base, né? A petroquímica também, papel, celulose e alimentícia, né? Esses são os principais ramos da indústria no Brasil. E vale destacar aqui, no nosso caso, o estado do Paraná também, né? O papel que a indústria, que a agroindústria, né, tem atuado no território nacional. Então, a agroindústria, a junção com a agricultura, né? Aqui, então, eu trouxe um gráfico para a gente analisar juntos, né, pessoal? Para a gente entender a desconcentração, a descentralização da indústria nacional ao longo da história, e aí o gráfico de 1996 e 2013, principalmente da região sudeste, mostra que tem uma diminuição do percentual da indústria ali, né, nacional. E aí outras regiões, como a região sul, a região centro-oeste, até mesmo a região nordeste, tem uma participação maior, né? Aqui, então, ainda a distribuição da indústria no território nacional, ainda a gente percebe Rio de Janeiro, São Paulo, a região sudeste, mas a tendência seria a descentralização, né? E aí, só para a gente retomar a aula de hoje e fechar as ideias, né? A indústria é um importante agente transformador do espaço geográfico, como a gente viu, né? O Brasil é considerado um país de industrialização tardia pela história, né? Pelo período que ocorreu. E aí, a gente trouxe os diferentes períodos da indústria no Brasil que ocorreram, né? Diferentes características. E a partir da industrialização ocorreu várias mudanças sociais, econômicas no território brasileiro e na economia nossa, né? Aqui, pessoal, então tem uma proposta de atividade para os alunos, né? Pesquisar quais são os principais tipos de indústrias existentes no Paraná, que aí o nosso aprofundamento, então, para essa aula seria analisar a indústria no estado do Paraná, e aí criar um cartaz, então, no aplicativo Canva, né, representando os tipos de indústrias no Paraná. Então, pegar diferentes imagens dos diferentes setores da indústria no Paraná e fazer um cartaz digital, né? E aí, após isso, encaminhar pro e-mail do professor. Bom, seria isso, então, a aula de hoje. Eu agradeço a todos e até a próxima.